A ciência, a inovação e a saúde são os nossos temas Top of Mind, partilhados de forma dinâmica e acessível. Top of Mind, o podcast BIAL em que o conhecimento tem a palavra. Neste sexto episódio do podcast da BIAL, temos connosco Carolina Moreno, endocrinologista no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, e Rui Araújo, neurologista no Centro Hospitalar Universitário de São João. Não se esqueça de subscrever na sua plataforma de preferência e seja bem-vindo ao Top of Mind. Olá, estamos reunidos neste podcast Quando a Dieta Afeta o Cérebro, com o objetivo de discutirmos aqui alguns temas que fazem pontes entre o estilo de vida saudável e doenças neurodegenerativas, de que forma é que podemos prevenir, melhorar e progredir no sentido positivo. Gostaria antes só de enquadrar a pertinência desta conversa, falando sem dúvida daquela que é a doença crónica não transmissível mais prevalente no mundo, que é a obesidade, e que se irá agravar nas próximas décadas. Parece-me que é uma necessidade absoluta estarmos todos alerta para esta doença, para as comorbilidades a ela associadas e de que maneira é que podemos minimizar o impacto negativo desta doença na sociedade através de medidas simples que estão ao alcance de todos. Realmente, em 2030, existirão 1 bilhão de pessoas obesas no mundo e em Portugal, neste momento, existem 22,3% de obesos. E o mais assustador é que a sua prevalência triplicou desde 1975. É cada vez mais alarmante numa faixa etária precoce, na adolescência, na infância, mas neste momento ainda afeta sobretudo os idosos. E as pessoas com mais de 70 anos são aquelas que têm maior prevalência de obesidade. Simultaneamente, a pré-diabetes, que também tem vindo a progredir, dado que o seu fator de risco mais importante é a obesidade, atingiu recentemente os 28% da população portuguesa, o que significa 2,1 milhões de indivíduos pré-diabéticos em Portugal. Sem dúvida que é uma condição de elevadíssimo risco, que vai evoluir invariavelmente para diabetes se nada for feito. Mais uma vez, nesta faixa etária, acima dos 70 anos, é sem dúvida uma doença preocupante, prevalente e que se associa a outros problemas de saúde. Curiosamente, também, a nível das doenças neurodegenerativas, assistimos a um caminho, a uma trajetória de prevalência semelhante e talvez até no mesmo grupo populacional. E aqui, para me ajudar um bocadinho nesta parte, o Dr. Rui Araújo, se calhar vai-me ajudar a perceber de que forma é que estas doenças se ligam. Muito bem, tá. Obrigado, doutora Carolina. Realmente estamos a assistir a um aumento muito grande também, em paralelo com esses números, um aumento muito grande do número de pessoas que têm algum tipo de doença degenerativa. E quando falamos de doença degenerativa, falamos habitualmente das demências, nomeadamente a doença de Alzheimer, mas falamos também de outras doenças, como por exemplo o Parkinson. Nós sabemos que estes números são muito assustadores. Estamos a falar de, no mundo, cerca de 50 milhões de pessoas com algum tipo de demência, que inclui naturalmente o Alzheimer, e com uma estimativa de quase triplicarem até 2050, para números realmente muito, muito significativos. E também numa trajetória muito ascendente, também os diagnósticos de parkinsonismos, nos quais, enfim, a doença de Parkinson talvez seja a doença mais representativa, também com a afetação de muitos milhões de pessoas ao longo do mundo. E a verdade é que isto são doenças que não se sabe muito bem como é que começam, a sua fisiopatologia, ou seja, o motivo pelos quais a doença surge e progride não é ainda 100% compreendida, mas
Sabemos que nos dias de hoje a ligação aos chamados fatores de risco modificáveis, como sendo a hipertensão, como sendo a diabetes, como sendo a obesidade, o sedentarismo, está muito em linha com, ou seja, contribui claramente quer no aumento do número de pessoas com este tipo de doenças, quer na gravidade e na exuberância dos sintomas que as pessoas tenham. Quer dizer, eu presumo que estes fatores de risco, ou seja, para a doença degenerativa, imagino que também na área das doenças metabólicas tenham o seu papel. Exatamente, e aqui assistimos não só a um conjunto de fatores de risco que estão na base de múltiplas patologias e que é possível intervir, essa é a principal mensagem, não é? É interessante também perceber que existem determinadas situações que predispõem as pessoas a uma maior suscetibilidade de determinadas doenças e estas que falamos, estes dois grupos de doenças metabólicas associadas à obesidade e de doenças neurodegenerativas, se calhar partilham um bocadinho essa suscetibilidade. Eu gostava também de referir aqui um conceito que eu acho muito interessante, que é o conceito de sindemia, que é uma palavra muito mais interessante que epidemia, que já estamos um bocadinho cansados de ouvir falar. A sindemia é um conceito antropológico que integra a doença no seu contexto social, económico e cultural. Ora, porquê que isto é interessante? Porque a pré-diabetes e a obesidade são exemplos de sindemias, ou seja, são doenças que acontecem a pessoas que têm uma suscetibilidade genética, mas que ao longo da vida estão sujeitos a interações com fatores ambientais que acabam por permitir resultar e florescer esta doença. E é precisamente aqui que nós podemos intervir. Nós não podemos mudar a genética das pessoas, mas podemos mudar a maneira como elas interagem com o ambiente e a forma como o ambiente tem impacto. E sem dúvida que existem fatores ambientais pró-obesogénicos e que passam pelo sedentarismo e inatividade física. Não é só a questão do exercício por si, mas é também a inatividade. E passam, sem dúvida, por escolhas alimentares menos saudáveis, que depois vão conduzir a um paradigma que às vezes é mais difícil de mudar, sobretudo se for num contexto familiar, não é? Se toda a família estiver sujeita aos mesmos fatores de risco e estiver nas mesmas condições. E isso acaba por se vir a refletir não só nesta maior prevalência deste tipo de doenças, como depois também a nível neurológico, o impacto que isto pode ter no desenvolvimento então das doenças neurodegenerativas. Por isso é que é interessante esta evolução da medicina, que tem que ter alguma consciência social e a própria sociedade civil também sentir-se mais proativa nessa tentativa de mudar a evolução destas patologias, porque é possível. E realmente nestes fatores de risco, tendo em consideração que o estilo de vida da sociedade portuguesa e a nossa ligação com a alimentação e com os hábitos alimentares, nós sabemos que, por exemplo, na obesidade, na pré-diabetes, na diabetes, uma modificação intensiva do estilo de vida e passa por algo tão simples como as pessoas com excesso de peso e obesidade tentarem perder cerca de 5 a 7% do seu peso corporal, através de uma modificação de hábitos alimentares e de exercício físico regular, tem um impacto extremamente benéfico e pode diminuir mais de 50% da probabilidade de um pré-diabético poder vir a desenvolver diabetes. Portanto, temos a hipótese de voltar à normalidade e de deixar de ter este risco cardiovascular enorme que é associado a estas doenças. Será que, aqui perguntava ao Dr. Rui, será que esta modificação intensiva de estilo de vida também tem algum impacto nas doenças neurodegenerativas e conseguimos desta forma abordar os dois problemas da mesma maneira? Quer dizer, sem dúvida, há relativamente pouco tempo até saiu um estudo muito importante na revista Lancet, que é uma das revistas mais prestigiadas do mundo, a falar precisamente da demência e dos fatores de risco
considerados modificáveis, porque a par da genética, como foi referido, há algumas coisas que nós não podemos mudar, como por exemplo a idade, não é? São considerados os fatores de risco não modificáveis, ou seja, a idade vai evoluindo e nós sabemos que há doenças que se associam à idade, como por exemplo a probabilidade de vir a desenvolver a demência, que se relaciona naturalmente com a idade. Mas a verdade é que existe todo um conjunto de fatores de risco considerados modificáveis, ou seja, situações que se nós conseguirmos evitar ou de certa forma modular, conseguimos reduzir a probabilidade de vir a desenvolver alguma destas doenças. E a verdade é que nesse estudo estima-se que até cerca de 40% dos casos de demência, ou seja, praticamente metade, se pensarmos bem, podem ser preveníveis ou podem ser evitáveis, consoante a aplicação de mudança de estilos de vida e da adoção de estilos de vida mais saudáveis, como por exemplo fazer algum tipo de exercício, ter uma alimentação mais adequada, evitar a questão também da evição social, a pessoa estar muito sozinha, muito sem projetos, sem atividades, isto também é mau em termos cerebrais. E, portanto, este conceito que foi introduzido da questão da sindemia, ou seja, uma pandemia ajustada às circunstâncias e à sociedade em que está inserida é muito bem aplicada também nesta área das doenças neurodegenerativas, porque se efetivamente, assumindo que há cerca de até metade enfim, dos fatores de risco que levam a um desfecho indesejável, como é vir a ter uma demência ou vir a ter uma doença degenerativa, podem ser tratados ou podem ser evitados, de certa forma, através da aplicação destes estilos de vida diferentes e destas atitudes mais saudáveis, em termos pessoais, em termos sociais, em termos humanos e mesmo até em termos financeiros. Era muito importante para as sociedades desenvolvidas pensar neste tipo de circunstâncias. E, portanto, há claramente um impacto, se existe um impacto na questão da obesidade, da diabetes, enfim, do risco de vir a ter também estas doenças metabólicas, esta ligação é perfeitamente feita também em termos cerebrais, em termos do risco de vir a desenvolver uma doença degenerativa, que é algo que toda a gente naturalmente quer evitar. Concordo em absoluto, até porque se nós podemos, com medidas simples, como 150 minutos de atividade física por semana, que pode ser perfeitamente uma caminhada, e uma dieta equilibrada, uma dieta mediterrânica, evitando açúcares simples e gorduras saturadas, podemos melhorar muito o nosso prognóstico a nível metabólico, cardiovascular e também neurológico. Por que não adotar estas medidas, contribuir para o bem-estar psicológico e mental e, sem dúvida, trabalhar no sentido positivo em ambos os polos, no polo das doenças metabólicas e das doenças neurodegenerativas. A ciência, a inovação e a saúde são os nossos temas Top of Mind, partilhados de forma dinâmica e acessível. Top of Mind, o podcast Bial em que o conhecimento tem a palavra.